Então essa é uma primeira hipótese, que você realmente está com sono. Agora, vamos pensar em outras coisas para além do óbvio. Para além do óbvio, você pode estar vivendo um processo de luto. Quando eu falo de luto, você pode estar vivendo um divórcio, você pode ter perdido alguém, né? Pode ter alguém falecido muito próximo de você que você está sofrendo com isso. E tem aquela regrinha do luto, que o Freud fala em luto e melancolia, que no luto, você tem lá, pense no eu e no objeto. No luto, o objeto é perdido. Quando o objeto é perdido, vamos imaginar que você tem investimento libidinal. Então você investe a libido no objeto. Então você investe a libido, vamos pensar a libido como se fosse um dinheiro que você coloca num banco. Se esse banco fecha, você tem que tirar o dinheiro desse banco, então esse dinheiro retorna todo para você e o banco fechou, ele não existe mais. A libido, semelhante pensar nisso. Você tem investimento libidinal no objeto, você perde o objeto, você tem uma retração da libido para o eu. Aí o Freud coloca no luto, o mundo, a realidade, fica desinteressante. Então a pessoa no luto perde o interesse pelo mundo exterior, fica mais ensimesmado e pode ser que um analista, um psicólogo esteja passando por um luto, que as pessoas esquecem disso, né? Nós psicólogos, psicanalistas também temos nossos lutos, também perdemos pessoas, também sofremos decepções. Ah, mas você é psicólogo, você não pode ficar assim. Pois é, então um cardiologista não pode infartar, né? Então vai por essa lógica, você vai ser sucesso na vida. Então pode acontecer isso e uma coisa importante, né? Talvez você, psicólogo, psicanalista que está num luto, talvez desmarcar algumas sessões, talvez tirar alguns dias para poder estar se sentindo um pouco melhor. Eu falo isso porque eu já escutei relatos, tanto de pessoas que estavam assim, cara, não estou conseguindo, o paciente fala, não me interessa pelo que ele fala, eu sabia que a pessoa estava passando por um luto. Assim como já escutei uma vez uma colega falando que foi numa terapeuta que não se parecia assim, que ela falou assim, ela se controla para não dormir na minha frente. Eu estou vendo ela assim, bocejando e lutando. Só que eu sabia, por conhecer a terapeuta, eu conhecia como uma relação de amizade, eu sabia que ela estava passando por um luto. Eu sabia que ela tinha perdido uma pessoa. Deu um toque, eu falei, fulana, meu, como é que você tá com a perda dessa figura X? Eu falei, ó, mas como é que você tá para atender? Não é legal você dar uma segurada? Enfim. Então, eu já passei por lutos, eu já fui atender em situação, né, num período de luto, e de fato, assim, tem dias que não dá, tem dias que dá. Os dias que não dá, tem que desmarcar, né? Tem que adiar, tem que remarcar. Às vezes você precisa avisar para a pessoa que você atende o motivo, né? Falar, passei por uma situação tal na minha vida, eu preciso de uns dias para me recuperar. Então acho que é muito legal você poder fazer isso, porque se você não faz e simplesmente só adia, né? Ou remarca simplesmente, o paciente, o analisante, vai criar fantasias do porquê que isso está acontecendo e pode criar coisas que não tem nada a ver, que poderia ser muito mais facilmente resolvido se você falasse dessa dificuldade. Então, é importante isso e cuidado com um perigo assim, né? Você tem que lembrar sempre que, claro que importa a sua situação, mas também você tem ali um analisante na sua frente, você tem um paciente na sua frente. E aí você pode ter aquela brilhante ideia assim, estou passando por um luto, mas para não ficar sofrendo com isso, deixa eu trabalhar, né? Deixa eu trabalhar para ver se isso me ajuda a seguir, elaborar. Acho legal essa postura de você resolver, retomar a vida para poder lidar com esse luto, mas que tenha o bom senso. E aí, claro, você também faz sua terapia, sua análise, sua supervisão, para ver se você tem condições. É legal você utilizar o trabalho para te ajudar a também elaborar um luto, ou atravessar o afeto do luto, mas se isso está prejudicando o seu trabalho, para que você está ferrando com a vida de outra pessoa porque você está ali querendo superar alguma coisa. Então, cuidado com isso. Ó, eu senti o oposto. Em luto, atender era terapêutico também. Eu acho que tem esse outro lado, porque tem acho que tem uma ampliação da sensibilidade, da escuta. Isso pode ser bom. E por isso estou falando, a importância de você passar por isso, se você está passando por isso, que você esteja em análise também, em supervisão também, e você possa ter parâmetros de outros dizendo, né, te ajudando a decidir se você vai atender ou não. É nesse sentido.
Ó, a Renata Pessoa falou que quando eu preciso remarcar, mesmo justificando o motivo, na grande maioria das vezes o paciente desmarca na semana seguinte. Isso é uma questão que pode acontecer mesmo. Acho que isso pode até ser incluído como uma das, se alguém tiver interesse em saber mais do assunto, falar do assunto, um dos motivos, um dos pontos para a gente poder falar aqui num outro profissão psi, porque isso pode acontecer. Né? E aí o que, que você faz diante disso? Né? A importância de não deixar passar barato isso, não deixar passar. Tem esse desmarque, mas daí na outra sessão que vem, é importante você tocar nesse ponto, né? Não fingir que nada aconteceu. Bom, além disso, um outro ponto que pode ser que traga aí um sono gigantesco diante de uma pessoa, pode ser que você